princípio, no sentido ontológico, sendo arquegos o equivalente, econômico, e desdobrando-se ao nosso redor como uma atmosfera saturada de rebeldia, f. 2,2, 6,12. Além disso, seja qual for o momento em que Satanás, o líder, cai, é permitido pensar que seus atuais asseclas, espíritos, absolutamente puros, ou não degeneraram em bloco, globalmente, como um único corpo. Esta solidariedade específica que constitui os homens na humanidade, este vínculo que faz da hereditariedade, a responsabilidade comum, a sua natureza. A exclui, de modo que a queda de um anjo não acarreta necessariamente a queda de todos, ou de muitos. A culpa deles assume, portanto, um caráter pessoal, cada um deles é culpado, então o que é nosso? O original é apenas um defeito natural, cada um de nós é responsável. Em todo caso, o primeiro dos espíritos caídos, alguns cabalistas viram no demônio o primeiro dos Sefirote. Estes são órgãos da atividade de Deus. Não são de sua própria substância e estão à sua disposição, como energias, tanto despertadas, criadas, e operar em sua unidade. Compreendemos tanto a grandeza quanto a inveja, sabedoria, 2:24, de Keder, ameaçado de descoroação, pela visão antecipada mas sem a revelação da união hipostática da glória suprema prometida à figura do homem, Daniel, 7:13-14, 8. 15:16, onde São Gregório Magno vê uma clara alusão à queda dos anjos, a ponto de que aos seus olhos a redenção deve substituir os salvos e glorificados homens por espíritos caídos, se compreendermos, com todas as nuances necessárias, esta apóstrofe de Senhor aos judeus, onde o diabo é apresentado a nós, não apenas como um mentiroso, mas também como o pai dela, João 8:44, isto é, mentir. Ora, todo mal, como realidade efetiva, é fenômeno concreto, existindo em acto, provém dele, veremos mais adiante porque o mal é uma mentira. É ele quem deu à luz o mal, quem o introduziu na história, escolhendo livremente traduzir em fatos essa pura possibilidade, essa hipótese desprovida de qualquer plausibilidade. Quando e como, Apocalipse não nos diz muito. Mas ensina-nos que foi homicida desde o início, subjetiva e objetivamente quer dizer que quis a ruína do homem, não só desde o limiar da história humana, desde sua primeira relação conosco, assim que ele conseguiu romper os laços da vida que nos uniam a Deus, mas assim que em seu próprio nível de existência angélica a figura do homem, a espécie viri, como diz Daniel, lhe foi mostrada na palavra nossa, princípio, hominis eversio, tal é segundo Tertuliano, Apol. 22, o trabalho essencial, capital, tal meta vital do diabo e seus seguidores. F. 1,45. 6. Os demônios são espíritos puros. Esta questão pode se aplicar a todos os anjos em geral. Agora, sabemos dos anjos, com certeza incontestável, apenas o que a Igreja, baseando-se na revelação das Escrituras, nos disse deles. Ainda deve ser lembrado que a Escritura muitas vezes usa essa linguagem simbólica feita para sugerir, para induzir em visão, ou pelo menos em intuição, ao invés de notificar, em preto e branco, lunar, fórmulas e noções rigidamente determinadas, como poliedros ontológicos. A Bíblia não pretende, aliás, ensinar-nos a história natural dos seres invisíveis, mais do que os visíveis. Segundo a tradição cristã mais antiga, cada criatura material tem o seu duplo espiritual. Segundo Clemente de Alexandria, Orígenes, o Pseudodenes, não há inseto, nem folha de grama, que não tenha seu anjo. Todos os fenômenos naturais manifestam no nível sensível a ação dessas entidades espirituais.
Tal anjo tem poder sobre o fogo, outros governam os ventos e as tempestades, AP 14,18, 7,1. Já, para o salmista, Deus fez os anjos aquilons, de seus mensageiros, jatos de chamas, as asas do vento, Salmos 103,4, 17,10. No IV Evangelho, um anjo, agindo sobre uma fonte, comunica-lhe uma virtude curativa, João 5, 4. A aparição de outro faz tremer a terra selando um querubim, Javé voa, ele chega, cavalgando, continua a manhã da ressurreição. As doenças, e particularmente as epidemias, dependem, de acordo com repetidas afirmações das Escrituras, do mundo angélico. Tal mensageiro atinge Herodes, outros aniquilam o exército de Senaqueribe. As chamadas leis naturais expressam sua atividade regular e ordenada. É por isso que, na visão de Ezequiel, o trono místico e simbólico em que Javé se senta, e que representa o universo, é constituído por esses seres viventes, e dotados de asas, capazes de voar, de ascender, cuja vida comanda aqui dos globos mirantes, isto é, dos mundos regidos por eles e, saturados do espírito do vivente, 1:20, São Paulo revelará mais tarde que esses governantes do universo têm seus rivais e usurpadores, e, assim como qualifica Satã como Deus deste mundo, degenerado desde a queda, falará dos impostores. Em cada um dos globos luminosos, constelados de olhares, em cada um dos mundos onde desenvolve a experiência consciente, atua, segundo Ezequiel, o espírito de um querubim. Assim, qualquer fenômeno, qualquer manifestação do ser, estrelas, constelações, planetas, tem seu respectivo anjo. Indubitavelmente, o Criador confiou ao mundo angélico a evolução cósmica propriamente dita, a tarefa de ordenar gradativamente o caos e fertilizar a natureza. Mas este é o campo da hipótese. Sobre as funções dos anjos. Dicte, Ditelou, Catol, Vacante et Mangenô, Tomo I, Cou. 1214, 1215. Para Justino, Atenagor, Hermas, eles governam tudo o que existe sob o céu, portanto, no mundo, toda criatura. Em Orígenes, eles presidem os elementos, o fogo, etc., o nascimento dos animais, o crescimento da planta. Epifânio atribui a eles o governo imediato das nuvens, neve, granizo, gelo, calor, frio, raios, trovões, as estações. João Crisóstomo quer que eles administrem o universo, as nações, as criaturas inanimadas, o sol, a lua, o mar, a terra. São, segundo Santo Agostinho, os regentes do mundo inteiro, de toda a vida, dos seres sem razão, de todas as coisas visíveis. Clemente de Alexandria, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianze conhecem os anjos das cidades e, como Orígenes, os das igrejas. Tertuliano fala do anjo do batismo, do Pirere. Na sinapse eucarística, as hierarquias celestiais participam, aqui embaixo, de forma invisível, Cirilo de Alexandria, Basílio, Hilário, Ambrósio e Jerônimo. As referências podem ser encontradas em V e M. Parêntese que fecha. O papel principal dos anjos é definido, nas Escrituras, em relação ao homem. A natureza, de fato, tem sido apropriadamente chamada de antroposfera, para que os espíritos que o animam tenham a real vocação de servir ao homem. Como esses seres espirituais podem agir no universo físico, não sabemos, mas sabemos como nossas almas governam nossos corpos. Claude Bernard, diz-nos o padre Sertilanges, que o aprova em nome da filosofia tomista, só descobre, no nível fenomenal, apenas físico-químico em nossos corpos, nenhuma única força vital,
nenhum único, fluido, não um, agente intermediário. Na evolução completa de um ser vivo. Uma organização, que é consequência de uma lei organogênica pré-existente segundo uma ideia preconcebida, Fisiologia Geral, pp. 177.178. É como um desenho vital que traça o plano de cada ser e de cada órgão, La Science Experimental, página 209. Como pode uma lei, uma ideia, um desenho, orientar a atividade futura de um ser, ou mesmo de um simples órgão? Como pode a forma substancial, ideia ou lei assim como, π, é a forma substancial do círculo determinar o destino de toda uma vida, de toda uma raça mesmo, em virtude da hereditariedade? Mas, quando aos anjos, uma vez que a atividade normal da natureza está sujeita a eles, expressa seu serviço, porque eles não poderiam exercer, sobre tais objetos materiais, uma influência, um poder especial. Natureza física, no que tem de espiritual, de informar, e, se pode falar no mínimo no mundo de natureza natural, é mesmo neste caso. Em suas misteriosas forças e leis, é como um organismo animado pelo mundo angélico. Deus confia aos anjos uma dupla tarefa: se eles governam o universo subhumano, como mordomos até a maioridade do herdeiro, do homem, ele os constitui seus mensageiros perante este último. É comumente professado hoje, pelo menos na Igreja Católica Romana, que os anjos são, estritamente falando, espíritos puros. Mas esta doutrina nunca foi definida dogmaticamente, deduz-se, simplesmente, de um texto onde o IV Concílio de Latrão afirmava, dos anjos, tanto a sua natureza espiritual como a sua distinção em relação aos homens. Daí se extraiu esta inferência: se são espíritos, como nós, mas diferem de nós, porém, é porque não têm corpo. A mesma lógica impulsiona sua vantagem: se eles não têm corpo nem forma, devem ser capazes de animar ou influenciar todos os corpos e todas as formas. E, se souberem e escolherem sem o menor intermediário, na plena clareza do cognosco sicut et cognitus sum colóquio imediato de essências. Como na mais absoluta liberdade em relação aos possíveis desvios devidos à carne, nem é preciso dizer que nesta hipótese, desde o momento em que esses espíritos puros acessam o conhecimento e a escolha, ou seja, ao próprio ser, seu destino está selado para sempre. Mas a Igreja de modo algum nos impõe a fé nesta coincidência, na cabeça dos anjos, entre o vir a ser e a escolha fixa do destino eterno. Nos primeiros séculos da Igreja, essas contradições não escaparam às mentes perspicazes. Orígenes, por exemplo, Justino, Atenágoras, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Cipriano, Lactâncio, a lista de autores eclesiásticos para os quais, durante os primeiros séculos, as hierarquias angélicas possuíam o análogo ou o equivalente de um corpo, estende-se até Jean Damascene, em Shir. Parar, de Roed Journal, N. Grau 2351, e Gregor Le Brand, que diz: comparados aos nossos corpos, os anjos são espíritos; comparados a Deus, eles são corpos. Ibid, N. Grau 2351. Para Orígenes e muitos outros, a noção de espírito absolutamente puro, com tudo o que ela comporta: simplicidade, aceidade, necessidade, unicidade, eternidade, etc., só pode ser aplicada com rigor a Deus, só para gozar da espiritualidade absoluta. Se a revelação nos mostra os anjos localizados no espaço e dotados de movimento transitivo, é porque eles têm um corpo, certamente diferente do nosso, mas conferindo-lhes, tanto quanto o nosso a nós mesmos, um certo modo de presença referido e coordenado a outros seres corporalmente presentes no universo físico.
Esses padres tinham em vista textos como Gênesis 6,14, Jó 1,6 e 38,7, Salmos 103,4 e tantas angelofânias bíblicas. A experiência dos homens também corrobora a revelação bíblica. E a Igreja fez questão de se abster de definições irreformáveis, e mesmo de definições dogmáticas, simplesmente. Quando esses mensageiros de Deus aparecem, geralmente é em forma humana, mas glorificado. Quando na planície de Manré o próprio Verbo se manifesta, acompanhado por 2 anjos, a Escritura nos fala de 3 homens, dos quais apenas um recebe as honras divinas de Abraão. O Senhor assume então a espécie viril de que fala Daniel, a forma que assumirá definitivamente no momento de sua encarnação, GN 16,17, 18,23, 22,16, 32,24. Ou, anjo de Javé, incriado, reflexo eterno de sua glória, juntam-se os 2 mensageiros criados que salvarão Ló de Sodoma, e Bide, 19, 1, 3, 17. Um profeta vê, em forma humana, 6 anjos entregues ao castigo de Jerusalém, Ezequiel 9, 2. Mais tarde, Zacarias e a Virgem serão os interlocutores de Gabriel em hebraico, virilidade de Deus, e este, homem, lhes falará com voz humana, Lucas 1, 11, 20, 26, 38. As santas mulheres miróforas, na manhã da ressurreição, têm uma aparição de anjos, semelhante a homens, vestidos com vestes resplandecentes, e Bide 24, 4, 23. Maria Madalena inclinada para o sepulcro, vê 2 anjos, sentados. João 20,12, os vigias tinham vislumbrado um deles, rolando a pedra, da tumba, Mateus 28,23. Outros 2 aparecem na ascensão, sempre como homens, Atos 1, 10. Um terceiro se mostra a Cornélio, claramente, e Bide 10, 3. Ainda outro liberta Pedro de sua prisão, e Bide 12,7, 10. Vamos apenas mencionar as intervenções angélicas em Apocalipse. Ora, todas essas angelofânias sugerem que se trata de espíritos em contato com o universo por intermédio de uma substância ou forma, passiva e expressiva, que pode ser chamada de corpo. E este corpo é normalmente capaz de comer, saborear um banquete, estender a mão para atrair Lote para eles na casa, fechando a porta, para agarrar no minuto Lote, sua esposa e seus 2 filhas, para tirá-las da cidade, GN 18,8, 19,3, 10, 16. O trabalho mais árduo nada tem que desencoraje o seu vigor físico, rola a rocha do sepulcro e sentate sobre ela, Mit 28, 2, em São João, há 2 deles que descansam como bons trabalhadores depois do árduo trabalho, os humanos como o quaerem sediste milessos do dais irai, batendo no lado de Pedro para o acordar, Atos 12, 7. Vemos o gesto, nosso, exprimindo numa linguagem articulada o discurso mental, como no limiar de São Lucas. Isso é o que os anjos fazem. É certo, por outro lado, que se os anjos têm um corpo, como acreditava a Igreja dos primeiros séculos, como ainda insiste a teologia oriental, não pode ser matéria grosseira e densa, corruptível ao mesmo grau como o nosso. Não é peles de animais. GN 3,21. Os corpos angelicais são incomparavelmente superiores aos que possuímos atualmente. Assim como Cristo depois da ressurreição, eles aparecem e desaparecem. Descem do céu e a ele voltam, obviamente, seus corpos não estão, na mesma medida que os nossos, sujeitos às leis que regem as substâncias materiais. Chegamos, então, a pensar no corpo espiritual, que nos é prometido depois da ressurreição, 1 Cor 15, 42.
A analogia angelo-humana deve, desta vez, ser verificada com mais rigor. Falando do estado que será nosso após o juízo final, nosso Senhor declara que os escolhidos definitivamente salvos, ressuscitado, será, não apenas, igual aos anjos, mas, como eles, e ele não acrescenta nenhuma restrição ou especificação, Lucas, 20, 36, Mate, 22, 30, no céu eles, os homens, ser como os anjos de Deus. Agora, sabemos que a humanidade, estabilizada para sempre na glória, viverá em um universo renovado, compreendendo uma nova terra, e também um novo céu, e que exercerá seu comércio, sua vida et extra, por meio de um corpo glorioso, mas autenticamente, corpo. Ressuscitados, providos de um organismo, sublimado, seremos, diz o Verbo encarnado, como os anjos, não apenas asterisco asterisco asterisco, São Lucas, mas asterisco asterisco asterisco, São Mateus. Existe, enfim, apenas uma metáfora quando a Bíblia nos mostra os anjos dotados de asas e voando, Isaías, 6, 2, Es, 1, 5, Daniel, 9, 21, Ap, 8, 13, 14,6, 12,14. Mas, dir-se-á, se os anjos não são espíritos puros, ainda é possível que ignorem, hesitem, erem, alguns, inclusive, não teriam feito sua escolha desde o momento em que surgiram. Ora, São Pedro, retomando um verbo com o qual Lucas e João descrevem a cuidadosa e meticulosa inspeção do sepulcro vazio, mostra-nos certas hierarquias angélicas, inclinadas para ver melhor, asterisco asterisco, e, mergulhando o olhar, no mistérios do propósito redentor, 1 Pedro, 1,12, Lucas, 24,12, João, 20,5, 11. Parece que o dispositivo do propiciatório, entre os judeus, simbolizava essa incerteza, os querubins voltavam o rosto para ele, Êxodo 25, 20. Um profeta nos faz testemunhar o diálogo das milícias celestes, até quando durará o que a visão anuncia. E também, quando esses mistérios acontecerão. Daniel, 8,13, 12,57. Pode ser que Jesus faça o Pai pronunciá-lo, quando as reações livres dos homens, Lucas, 20, 13, porque seus mensageiros não o profeririam. Se alguns desses principados e potestades que, nos céus, são instruídos em observando o drama da vida humana e descobrindo, manifestado pela Igreja, o inédito, a dispensação avassaladora do mistério oculto em Deus desde o princípio, F. 3, 10, puderam duvidar por um tempo, e se maravilhar se o mal prevalecer sobre o bem, a parousia os iluminará. É a glória divina prometida ao homem no Verbo encarnado que, segundo vários padres, pela sua primeira proclamação, Rebiar, 1, 6, provocou a rebelião luciferiana. Tradição tanto muçulmana como cristã é ela que é o objeto do desígnio em vista do mundo vindouro, realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, Ibid. 3, 11, e é ela, finalmente, que nos habilitará, nós homens, a julgar os anjos, a decidir a sua causa, a selar definitivamente o seu destino. 1 Cor. 6, 3. Se alguns deles vacilaram em sua fidelidade a Deus, inclinando-se para alguma indulgência ou compreensão, para com o rebelde, a parousia marca o momento em que, por Cristo, por Ele e como, por Ele, asterisco asterisco asterisco, Deus, reconcilia todas as coisas consigo mesmo, inclusive, as celestiais, Colossenses 1, 20. Quando o apóstolo nos mostra toda a criação gemendo em dores puerperais, até que nós, os filhos de Deus, tenhamos acedido àquela plena liberdade que só a glória confere, para que participe desta emancipação, Rom. 8, 19 e 22, com que direito devemos excluir as hierarquias angélicas desta criação tomada em sua totalidade.
Os poderes celestiais, diante da salvação, da deificação, da glória para sempre assegurada dos homens redimidos, não podem mais duvidar, aqueles que o teriam feito e que não são os demônios, mas as hierarquias ainda expectantes fazem as pazes, e todos se prostram diante do trono enquanto pronunciam o Amém que os fixa, também, na bem-aventurança inadmissível, AP 7,12. Este conjunto de reflexões enquadra-se facilmente no quadro de uma doutrina que negaria anjos por a espiritualidade no sentido estrito do termo. Sem dúvida, o Concílio Vaticano define que Deus criou todos os seres, tanto espirituais quanto corpóreos. Mas uma definição dogmática deve ser tomada como formal. Do magistério, trata-se, aqui, de definir a natureza, o poder e as operações de Deus, toda criatura dependente dele. Se o homem, embora dotado de alma e espírito 23, é, em virtude de uma esquematização tão legítima quanto a do credo niceno, visibilium et invisibilium qualificado como corporal, porque aqui embaixo é a forma material que manifesta em ordem principal sua pessoa, porque o anjo não poderia ser dito, em ordem principal, espiritual, mesmo que tenha uma forma, por analogia, um meio ou veículo, cuja natureza as imagens oníricas podem nos sugerir de longe. Mas, em dubis libertas, contentamo-nos, aqui, em expor, para uma e outra prós e contras. A tese geralmente aceita na Igreja Latina desde a Idade Média caracteriza-se, uma vez aceitos seus princípios, por uma lógica sólida e compacta. Ela nos diz, precisamente porque os anjos são espíritos puros, livres de todo apego corpóreo, que eles podem se moldar, animar ou influenciar todos os corpos e todas as formas. As suas manifestações assumem geralmente aspectos simbólicos, jovens sobretudo, mas também cavalos de fogo e carros de fogo, Zac. 8, 2 Reis, 6, 17, por vezes até formas voláteis, 1 Reis, 17, 6. Sem, nesta hipótese, organismos físicos que lhes são individualmente próprios, eles não podem se propagar por procriação, o que eles transmitiriam. É aqui que as primeiras gerações cristãs, pelo contrário, viram, na união sexual dos filhos de Deus, e das filhas dos homens, Gênesis 6,2, a prova da corporeidade angélica, os filhos de Deus, no et não são os mesmos que os celibatários. Jó 1,6 e 38,7. Encontrar-se-á, no apêndice III, um excursus sobre a espiritualidade dos anjos e, portanto, dos demônios. Resumamos aqui, porém, o que a tradição diz sobre isso na dupla forma da eclesia remota e da eclesia proxima, dos padres e do magistério oficial. Vacante, arte. Anjos, em DTC, tomo I, diz que, segundo o Antigo e o Novo Testamento, esses seres superiores não têm corpo material como o homem, Col. 1190. A espiritualidade absoluta do anjo não foi afirmada pelos padres. Para quase todos os padres gregos, os anjos são asterisco asterisco e asterisco asterisco asterisco, grego, mas não completamente espirituais. Santo Agostinho vê os anjos como compostos de espírito e matéria, é a este corpo dos anjos que deve assemelhar-se o corpo do ressuscitado. Para todos os padres, gregos e latinos, a verdadeira fórmula para o maior número seria esta: comparado ao homem, o anjo é espiritual, comparado a Deus, ele é corpóreo, Col. 1195, 1197, 1198, 1199. No segundo concílio ecumênico de Nicéia, um escrito de João, bispo de Tessalônica, foi lido aos padres como testemunho da fé da Igreja Católica e Apostólica. Lê-se, entre outras coisas, que os anjos são seres espirituais, mas não no sentido de corporificação absoluta,
pois eles têm corpos sutis, aéreos, ígneos. Apenas a divindade sozinha é incorpórea e ilimitada. Se anjos, demônios e almas são chamados de incorpóreos, é porque eles não são compostos dos 4 elementos materiais, nem corpos espessos semelhantes aos que nos cercam. Tendo o patriarca Tarais perguntado aos padres se eles admitiam que os anjos eram assim, configurados, os padres responderam unanimemente, sim, senhor. Mansi, 13, Col. 164.165. Vacante conclui, o concílio parece concordar com esta opinião, que, não atribui aos anjos um corpo carnal como o dos homens. Mencionamos acima o IV Concílio de Latrão, do qual o Concílio Vaticano assumiu um cânon. Eis o que Vacante escreve: a espiritualidade absoluta dos anjos não é um dogma da fé católica. Não era, de fato, esta verdade que o IV Concílio de Latrão pretendia definir, pois se dirigia contra a doutrina dualista dos albigenses. Quanto ao Concílio Vaticano, nem pretendeu definir a natureza dos anjos, mas apenas a sua criação, e, 1269. Em suma, embora haja temeridade em atribuir aos anjos um corpo etéreo, mas há muitas outras formas de representar o análogo ou o equivalente de uma corporeidade. Sua incorporabilidade absoluta não é objeto de nenhuma definição direta de a Igreja, e, 1271. O que, de fato, dizem os textos oficiais, é Ele sozinho, o verdadeiro Deus, que, pelo efeito de sua bondade e força onipotente, não para aumentar sua bem-aventurança, nem para alcançar sua perfeição, mas para manifestá-la pelos benefícios concedidos às criaturas, na mais completa liberdade de seu decreto, criou do nada, quando o tempo começou, uma e outra criatura, o espiritual e o corpóreo, o angélico e o físico, mundanã, e depois o humano, igualmente composto de espírito e corpo. Denzinger, Canon 1783. E é proibido afirmar que, da substância divina outrora emanaram realidades finitas. 2 erros são apontados aqui: aquele que afirma a emanação, não só de corpos, mas também de espíritos, e aquele que se limita a afirmá-la a partir destes últimos. Denzinger, Canon 1804. Não está claro que relação há entre essas definições de fé, que estabelecem a universalidade da eficácia criativa, contra o dualismo discriminador entre o mundo material, devido ao demiurgo, e os anjos, emanados do segundo asterisco, e o problema da espiritualidade absoluta ou da corporeidade relativa dos anjos. O que a Igreja sempre afirmou, hoje como nos primeiros séculos, é a distinção entre todas as criaturas e Deus, espírito por excelência, espírito absolutamente perfeito, mais do que esta ou aquela concepção da natureza angélica. Uma definição neste último domínio sobreporia com um novo obstáculo o caminho de reconciliação entre o Oriente e o Ocidente, já bastante obstruído. Indo bis libertas, podemos ainda dizer aos nossos irmãos ortodoxos, que olham para nós. Em todo caso, o autor desta apresentação não formula aqui sua própria opinião, mas se contenta em relatar as 2 opiniões que surgiram no seio da Igreja, juntamente com os argumentos em que se baseiam. O único problema que lhe parece importante, neste caso, é que o significado óbvio de certos textos do Novo Testamento implica, em certos anjos, uma atitude de dúvida e expectativa. Continuando mesmo no momento da encarnação, falaremos sobre novamente mais tarde. Ora, este fiere é compatível com a imobilização moral do espírito puro, que, desde o seu primeiro julgamento, se identifica exaustivamente com ele. Estamos apenas fazendo a pergunta aqui. Talvez seja apropriado agora citar uma página de Newman em sua Apologia Pro Vita Sua. Os anjos, diz ele, eu os considerava, não apenas como os ministros empregados pelo Criador em suas relações com os homens em virtude das dispensações judaica e cristã,
como a Sagrada Escritura claramente indica, mas, novamente, como efetuando o ordem do mundo visível. Eu os considerava as verdadeiras causas do movimento, da luz, da vida e daqueles princípios fundamentais do universo físico que, quando suas aplicações chegam aos nossos sentidos, nos sugerem a noção de causa e efeito, e isso também, das chamadas leis da natureza. No meu sermão para Saint Michel, escrito antes de 1834, digo dos anjos, cada sopro de ar, cada raio de luz e calor, cada fenômeno de beleza é, então falar, a franja de suas vestes, a ondulação do manto de quem vê Deus face a face. E eu pergunto qual seria o pensamento de um homem que, examinando uma flor, uma folha de grama, uma pedra, até mesmo um raio de luz, que ele trata como pertencente a um nível de existência muito abaixo do seu, de repente descobre que encontra-se diante de um ser poderoso, oculto sob as coisas visíveis que examina, e que, ocultando sua atividade cheia de sabedoria, lhes dá sua beleza, sua graça e sua perfeição, porque é o instrumento de Deus para esse fim. Suponhamos mesmo que esse homem perceba que esses fenômenos, tão apaixonadamente analisados por ele, são a vestimenta e a elegância desse ser. J. H. Newman, Apologia pro Vita Sua, Sexta Reimpressão, London, Denti Sons, 1934, pg 50,51. Aos anjos, étnicos, referidos por Newman, poderíamos acrescentar os anjos da Macedônia, Atos 16,9. Segue-se então um desenvolvimento singularmente sugestivo, muito mais, admitia a existência, além dos bons e maus espíritos, de uma raça intermediária, nem celestial nem infernal, parcialmente caído, caprichoso, versátil, generoso ou maquiavélico, benevolente ou malicioso, conforme o caso. Deram uma espécie de inspiração ou inteligência a raças, nações, classes sociais. Daí a atividade de corpos e coletividades políticas, muitas vezes tão diferentes das dos indivíduos que as compõem. Essa diferença foi muitas vezes analisada, com perspicácia, nas várias obras dedicadas pelo Dr. Gustave Le Bon, cerca de 8 anos atrás, à psicologia das multidões. Daí o caráter e o instinto dos estados e dos governos, comunidades religiosas. Esses grupos humanos, considerei que serviam de alguma forma como um habitat, um organismo, para inteligências invisíveis. Esta concepção, tomei como confirmada pela menção do príncipe da Pérsia, no profeta Daniel, considerei que ao falar dos anjos das 7 igrejas, o Apocalipse tinha em mente seres intermediários desta espécie, ver nota I. Em carta dirigida a S. F. Wood, em 1837, Newman se expressou assim: a grande maioria dos padres, Justino, Atenágoras, Irineu, Clemente, Tertuliano, Orígenes, Lactâncio, Sulpício, Ambrósio, Nasanze, professa que, se Satanás caiu desde o início, outros. Os próprios anjos caíram antes do dilúvio, quando se apaixonaram pelas filhas dos homens. Muito recentemente, esta visão me pareceu capaz de resolver, notavelmente, uma ideia que não posso deixar de admitir. Daniel fala como se cada nação tivesse seu anjo da guarda. Vejo-me forçado a acreditar na existência de certos seres, nos quais sem dúvida há muito bem, mas também mal, e que são os princípios animadores de certas instituições, etc. Parece-me que John Bull, por exemplo, é um espírito que não é nem celestial nem infernal, ver nota I. Encontramos aqui os devas do hinduísmo, mas também as egrégoras do ocultismo. Eliphas Levi popularizou a noção, os Chedmis do rabinismo contemporâneo de Jesus, e os inúmeros espíritos elementais, das mais diversas tradições esotéricas, gnomos, silvestres, naiades, fadas, kobolds e poltergeisters em suma, todos esses, pequeninos,
cuja noção lança uma luz singular sobre certas manifestações do tipo maravilhoso, e rejeitadas pela Igreja, supostas aparições da Virgem, pseudomilagres de seitas e círculos iluminados, etc. 7. O caso de Satanás. Continua.